colocando aqui no chat o link para vocês fazerem um cadastro para a gente poder registrar a visita de vocês, tá certo? Tá bom. Então, agora eu vou compartilhar a tela do outro notebook, onde está conectada a minha rede. Eu tenho uma rede bem tímida aqui. Vocês vão ver como ela é imensa. Então, primeira coisa, eu vou estar aqui no site da FM. Eu estou usando um AC1423, tá? Então, ele comunica aqui em Ethernet IP e é um modelo que também tem CLP. Ele tem um CLP integrado? Isso, ele tem um CLP integrado. Então, como que a gente trata isso? Na rede Ethernet IP, geralmente, quando a gente fala do gateway, né? Ele é um escravo na rede Ethernet IP, mas na rede ASI, o nosso gateway, ele é o mestre, né? Que é como a gente chama. Quando a gente tem um CLP, a gente trata ele já como CLP, a gente vai ver isso nas configurações, a gente consegue alterar ele para CLP. Aí a gente já não está mais falando de integrar ele numa rede com outros CLPs, por exemplo, lá no estúdio, a gente está falando de programação em CodeSys. Então, ele já age como um CLP e a programação seria via CodeSys. Hoje a gente vai abordar a parte ali do estúdio também, lá para o final a gente vai fazer a integração desse modelo que eu tenho aqui. Vocês vão ver que eu vou deixar ele como gateway, para que a gente consiga fazer a integração dele lá no estúdio. Mas antes da gente iniciar, vou pegar aqui a foto dele para vocês verem. Vocês vão observar que e assim, em relação à carcaça, todos eles são iguais, assim, eles não têm esses novos modelos que são a C14, eles não têm diferenças, assim, em relação ao design. Isso é muito interessante. Só, claro, quando a gente tem duas redes ASI, aí a gente vai mudar um pouquinho ali a conexão. Mas eu quero que vocês verifiquem as portas aqui, as portas RJ45. Então, a gente vai ter duas portas aqui, que é para comunicação em rede, nesse caso, Ethernet IP, e a gente tem duas portas para configuração. A gente tem essa porta aqui e uma que fica escondida aqui dentro. E aí a gente vai separar isso por quê? As duas portas superiores a gente vai usar ali para o Ethernet IP. Se a gente precisar fazer alguma configuração via a web interface, a gente vai fazer preferivelmente por essa X3 que fica escondida aqui dentro. Essa porta que fica aqui do lado, ela ela também é para configuração, mas é como se fosse um adicional. Por quê? Aí eu vou contar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês já sabem, mas anteriormente a FM tinha uma linha de gateways que era a Modbus TCP. Só que a linha Modbus TCP acabou sendo descontinuada e hoje a gente consegue instalar um aplicativo dentro do AC14 para que ele comunique em Modbus TCP. E se a gente fizer isso, a gente vai usar essa porta de configuração aqui para esse tipo de comunicação. Então, é por isso que essa porta está ali. E o que seria, então, a web interface? Vocês devem observar aqui que ela tem um display, né? E você consegue fazer várias configurações nesse display. No entanto, fica muito mais fácil a gente espetar um cabo RJ45 aqui dentro, onde fica essa porta. E aí, se a gente deixar... Claro, você consegue acessar aqui pela própria IHM dela, né? Pelo próprio display, qual que é o IP que está nessa porta. Aí, você deixando o seu notebook, a sua máquina, enfim, na mesma faixa de IP, você tem acesso à web interface, que é essa tela que eu estou mostrando aqui. Então, todas as configurações e ainda mais que você conseguiria fazer na telinha do AC14, você consegue fazer na interface web. E assim, eu vou dizer para vocês que acaba sendo muito mais fácil, é mais confortável de mexer, e você também tem algumas outras facilidades. Não sei se vocês já conheciam essa parte, mas eu acho muito interessante, assim. Vou explicar passo a passo aqui para vocês quais as configurações que são possíveis, eu acho que já esclarece algumas dúvidas. Então, a primeira parte que a gente tem é o Quick Setup. É como se fossem as configurações rápidas. Então, a gente consegue fazer aqui o ajuste de projeção, tá? Primeiro de tudo, na verdade, vamos olhar aqui para os LEDs, né? Antes da gente começar essa parte. Então, eu consigo ver aqui se o estado da interface está ok, está online. Se eu desconectar o meu cabo, a minha conexão da minha porta X13, ele já vai para offline. O modo de operação, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais
com mais atenção. Ele está em operação protegida. Isso significa que se eu colocar um escravo novo aqui na rede, ele já vai verificar, mas ele não vai alterar o endereço, né? Ele vai, ali no meu mapeamento, ele vai ficar até em vermelho, vai falar, olha, tem alguma coisa estranha aqui na minha rede. E o meu controle de saída está até como gateway com CLP. Ele está como gateway, mas a questão do CLP é que você consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Mas depois a gente pode alterar isso também. E a minha comunicação Ethernet P está ativa, ou seja, uma das minhas portas que eu mostrei para vocês aqui, você pode fechar um anel também, mas ela está ligada lá no meu CLP e eles já estão comunicando. Então, já é um bom sinal. Então, a gente sempre olha para essa parte. Inclusive, essa parte da comunicação Ethernet P, vocês também conseguem visualizar lá na telinha do gateway. Então, a gente consegue fazer aqui o ajuste de projeção. Nós temos os modos de operação. Então, eu consigo colocar ele em modo de projeção. O que isso significa? Aqui, como eu falei para vocês, a gente está em operação protegida. O que isso significa? Ele está monitorando os dados, né, a troca de informações que está acontecendo com os meus escravos, mas ele não, se eu conectar um escravo novo na rede, ele não vai aceitar, a não ser que eu faça uma projeção. Se eu coloco ele em modo de projeção, ele ele sai desse modo de operação protegida, por exemplo. E aí, se eu adicionar um outro gateway, um outro escravo, ele já assume aquele escravo, ele não vai aparecer ele em vermelho, por exemplo. Ele já aceita o endereçamento dele. Ele fala, esse escravo está na rede mesmo. Ele não vai te dar uma falha, por exemplo. Então, se você chega lá e adicionar uma válvula na rede lá, ele já vai reconhecer se tiver no modo de projeção, é isso? Isso, exatamente. Aí existem alguns casos em relação ao endereçamento, que é uma parte um pouco mais complexa. O que acontece? Se você pegar uma válvula nova, geralmente ela vai vir com o endereço 0. Aí você consegue fazer o endereçamento automático, ele vai assumir um endereço aleatório da sua rede. Se ele já estiver em modo de projeção, e tem uma outra opção que a gente vai ver depois, que vai estar lá, endereçamento automático. Se um slave da sua rede queimar, aí você vai lá, tira ele da rede, coloca ele em modo de projeção e coloca endereçamento automático, ele rouba aqueles dados daquele slave e tem que ser assim, o mesmo modelo, o mesmo perfil, o mesmo dispositivo praticamente, só que um está queimado e o outro você vai colocar novo. Aí sim ele puxa os dados de configuração, senão não. Mas em relação ao modo de projeção, o que vocês têm que fixar eu posso até depois fazer um teste aqui com vocês. Ó, eu vou tirar um slave meu. Eu tenho 2 slaves aqui na minha rede. Vou até mostrar lá para vocês. Eu tenho um botão de emergência. Não, na verdade, não é um botão de emergência. São 2 botões e um módulo de entradas analógica. Então, esse aqui estava no endereço 16. Eu vou fazer só o ajuste de projeção para ele assumir que, na verdade, a minha rede só tem um slave, né? E eu vou colocar o modo de projeção dele aqui. Certo? Então, ele está em modo de projeção. Eu vou vir aqui na minha listagem dos meus escravos. Observem que quando eu colocar o meu slave de volta na minha rede, ele não vai me dar nenhum erro. Ele vai, não, ok, tá tudo certo. Esse slave agora pertence a esse endereço. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou fazer o ajuste de projeção aqui. Eu vou tirar ele. Aí vai dar ali. Na verdade, eu poderia ter tirado antes, mas vou fazer esse ajuste de projeção aqui. Como vocês podem ver, só tem o meu outro escravo. Agora, eu vou tirar a opção... não, ele já não está mais em modo de projeção. Observem que quando eu adicionar o meu slave novamente, ele não está em modo de projeção, ele está em modo de operação protegida. Ou seja, qualquer coisa que eu adicionar na minha rede nesse momento, se eu não fizer o ajuste de projeção, ele já vai aparecer em vermelho. Ó. Se eu acessar ele aqui, ele vai me dar o tipo de erro. Ó, ele nem monitora, na verdade. E aqui, ó, eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem. O meu botão tá com LED piscando aqui. Piscando não, né? Mas ele tá em vermelho, tá em falha. E essa falha, ela só vai sair quando eu fizer
o ajuste de projeção. O que é a projeção? É a chamada, né? A gente diz, vou só mostrar, ó, aqui ele está em verde novamente, e o meu LED agora está em verde. Quer dizer que está tudo certo. O que é o endereçamento, né, e o ajuste de projeção? O endereçamento vocês conseguem fazer por aqui, mas eu também vou mostrar, acho que na câmera ali dá para ver, eu estou com a C1154 também. A gente vai fazer esse passo. Mas o que é o ajuste de projeção, né? Ele é basicamente uma chamada. Então, é como se a gente fizesse uma chamada de todos os slaves, verificar se eles estão ok, e assumir que aquele é o estado atual que a gente tem. Então, imagina, é como se a gente estivesse numa escola. E aí o professor faz a chamada e você está lá dentro da sala. Mas quando você sai, a professora anota, que é o que aconteceu aqui. Se eu tirar o meu escravo, é como se eu estivesse saindo da sala. Então, a professora vai notar. Vai falar assim, olha, você saiu. O mesmo acontece, por exemplo, se um aluno de outra turma vier se conectar ali, entrar na sala, o escravo está se conectando a uma rede que ele não deveria estar. Então, o gateway também nota. Agora, quando eu coloco ele em modo de projeção, é como se qualquer slave pudesse entrar ou sair, que está tudo certo. Mas o modo que a gente vai utilizar para poder monitorar dados e ter uma operação segura vai ser a operação protegida. Porque daí a gente está já assumindo que temos endereços fixos, que podem ser alterados por aqui ou pelo endereçador, e é assim que daí a gente vai trabalhar, beleza? Acho que essa questão do ajuste ficou tranquila? Acho que ficou. Só, aí no caso, se a gente, por exemplo, uma válvula ficou com defeito lá, e a gente precisa substituir essa válvula. Se a gente tiver com esse ajuste de projeção ativado, simplesmente por você ter tirado a válvula e colocado outra, ela vai assumir o lugar que a outra estava, sem precisar de configuração. Isso, tem que estar essa opção e a opção de endereçamento automático ativada. Tanto o modo de projeção quanto... E assim, a válvula ela tem que ter as mesmas especificações. Sim. Se você pegar, por exemplo, estragou uma, eu tirei ela e coloquei outro dispositivo, ele vai ficar lá no endereço 0. Ele não vai assumir. Ou ele, se tiver com endereçamento automático, ele não continua a rede, né? Por exemplo, você está com 1A, 1B, 2A, 2B, ele não vai para o 3A ou 3C, ele pode assumir qualquer outro endereço. Aí essa é uma questão. Agora, em alguns casos acontece. A gente trabalha com a Falaval, né? Tem uma função mais antiga da TikTok que você tem que endereçar ela também, o mesmo nó que tá no gateway lá. Você não configurar, ela não busca sozinho. Já a nova, você configura ela e ela auto vai buscar o endereço do que estava antes. Isso, nesse caso é a mesma coisa, mas aí você só tem algumas flags que você tem que selecionar. Por exemplo, o endereçamento automático e o modo de projeção. O modo de projeção é para ela reconhecer na rede e o endereçamento automático é para ela já endereçar ali no endereço correto. Entendi. Então, no caso, não é um padrão, é configurável. No caso, o nosso aqui está configurado assim, né? Isso, precisa estar configurado. Isso, entendi. Isso, vocês vão ver que tem muitas opções de configuração, assim, aí você pensa, nossa, mas tem coisas que às vezes nem fazem sentido, mas às vezes para uma aplicação muito específica aquilo vai fazer um sentido maior, assim. O interessante é que ele é livremente programável, então ele te dá, assim, uma liberdade de você conseguir escolher a forma que você quer trabalhar. Porque em alguns casos, eu imagino que possa ser uma confusão. Em IO-Link, por exemplo, a gente tem uma configuração em que você trava aquele dispositivo naquela porta e qualquer coisa que for conectada naquela porta, que não for aquele dispositivo, aquele mesmo modelo, enfim, já dá um problema, né? Já acende um alerta. Então, dependendo do tipo de segurança que você quer na sua rede, você consegue configurar. Então, esse é o interessante. E com a interface web fica mais fácil também.
Então, aqui a gente consegue, já pulei para essa parte, né? Mas nesse mapeamento, vocês têm a mesma coisa lá no gateway de vocês. Só que por aqui eu também consigo fazer o endereçamento. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho 2 escravos na minha rede, né? Então, esse escravo aqui que está no endereço 12, vocês podem ver que ele é um escravo padrão. O que isso significa? Ele vai ocupar o endereço A e B ao mesmo tempo, né? Como se... eu acho que, não sei se vocês já têm essa ideia, mas a gente tem os escravos que são padrões. Lá nas primeiras versões do ASI, todos eles eram padrão. Aí, conforme a gente foi subindo as versões 2.0, 3.0, a gente começou a trabalhar com os modelos estendidos. Então, aí a gente consegue que um escravo, por exemplo, ele ocupe, em vez de ocupar até 31 endereços, a gente consegue ocupar até 62. Por quê? Porque eu tenho, como vocês sabem, os 31, mas aí eu posso ter A ou B. E você consegue integrar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho numa mesma rede um escravo que é estendido e um escravo que é padrão. Então, o meu módulo de entradas analógicas, ele é um pouco mais antigo, esse módulo, então ele acaba sendo padrão. Então, ele vai ocupar... Aqui ele aparece S, né? Mas eu não consigo endereçar nada aqui para o A ou para o B, como se ele ocupasse os 2 lugares. Já o meu botão, que está aqui no 16, ele acaba sendo estendido. Então, a gente consegue utilizar ele em A e B. A ou B, no caso, né? Então, eu posso vir aqui e endereçar ele, por exemplo. Então, posso vir aqui em Ajustes, alterar endereço do escravo A. Então, vocês podem ver que eu não consigo colocar ele aqui onde estava o meu módulo, né? Não consigo colocar. Mas eu posso escolher livremente qualquer um desses outros endereços. Posso trocar ele aqui para o 24, por exemplo, 24A. Ele está livre. E vou dar um OK. Vocês vão ver que vai subir uma falha. Por quê? Porque eu não fiz o meu ajuste de projeção. Então, aqui vai ficar como se tivesse algo faltando e aqui vai ficar como se tivesse algo que não deveria estar ali. Então, se eu vier aqui em informações, ele vai aparecer, ó, não projetado. Isso é interessante da interface também. No display você também consegue ver, mas aqui é muito mais fácil do que ficar movimentando os botões. Então, nesse caso aqui, falta o escravo. Isso é facilmente corrigido se eu fizer a minha projeção. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha chamada. Então, o aluno que estava sentado lá no 16, ele não está mais, mas tem alguém sentado no 24A. Então, é uma analogia assim, um pouco boba, mas eu acho que esclarece um pouquinho. Então, posso trocar aqui do 12 também. Ajustes. Ó, vocês estão vendo? Eu não posso colocar ele aqui porque já tem algo ocupando o A. Então, vou colocar ele aqui no 16. Por exemplo. A mesma coisa vai acontecer. Aqui vai faltar um escravo e aqui vai ter algo novo conectado, que não está projetado. Então, a gente faz a nossa projeção. A única coisa que a gente precisa tomar um cuidado, até ontem eu estava num atendimento sobre isso. Vocês fazem a própria parte de automação de vocês, acredito que vocês tenham acesso ao programa e tudo mais, então não é tão preocupante. Isso aqui eu vou comentar com vocês também. Que bom que aconteceu. Mas antes eu vou conversar com vocês. É muito comum, às vezes, você não ter acesso ao programa. Então, já aconteceu, por exemplo, de ter só uma pessoa era responsável por aquela linha, enfim, ele que programou, aí ele saiu da empresa e sumiu com o programa. Já aconteceu também, às vezes, integradores não liberam o programa. E aí você vai lá e troca os endereços. E você não tem acesso ao programa. Só que lá no teu programa, e a gente vai ver isso no mapeamento, cada um desses endereços, ele vai corresponder a uma memória que está lá no programa, onde você vai puxar aquela variável. Eu gosto de usar em Word, né? Então, eu vou pegar aquela Word de informações e vou associar uma parte do meu processo. Quando você troca o endereço aqui, você não está trocando no programa. Então, tenham muito cuidado quando forem fazer essas alterações, porque se você for trocar aqui, você também tem que trocar no seu programa. É importante que você tenha acesso. Ou se não, salva como que está o mapeamento
que deve estar de acordo com o programa, e aí depois você pode fazer os seus testes, colocar quantos escravos ou tirar quantos forem da rede, mas no final do dia você vai fazer igual estava lá no mapeamento original, para não ter nenhum problema. Senão vai ter que fazer um retrofit, não sei, vai ter que programar de novo. Mas é um problema muito comum que a gente tem na IFM, o cliente não ter o programa original, e enfim, ele mudou algum endereço e aí não tem mais como adivinhar onde ele estava. Aqui aconteceu uma coisa bem interessante, tá? Então, eu tô com um módulo de entradas analógicas. Ele é bem antigo. Ele é o AC5222 e ele tá com erro periférico. Se a gente for ver aqui, ele tá com erro periférico. Mas nada mudou. Vocês viram que eu não tirei nada da rede, né? Da última vez que eu fiz a projeção, nada estava fora do lugar. Eu só troquei ele de lugar no endereçamento. Por que isso aconteceu? Quando a gente tem módulos de entradas analógicas, por exemplo, eu não sei se é o caso da rede de vocês, mas se eu não tiver nada conectado no meu módulo, um sensor que está provendo uma entrada analógica para esse módulo, ele vai ficar em erro periférico, porque ele não está recebendo nenhum dado e ele deveria receber. E nesse caso, ele tem duas entradas analógicas. E aí a gente sempre puxa o manual para ver o que pode estar acontecendo. Então, aqui a instrução de instalação, instruções de instalação mesmo. Então, por que isso está ocorrendo? A gente tem que dar uma olhada nisso aqui, ó. Que são os parâmetros. Então, eu tenho um parâmetro para filtro, um parâmetro para canais. Nesse caso, o meu canal 1 ele tem que estar ativo, e ele está ativo. Eu tenho um sensor conectado no meu canal 1, mas eu não tenho nada conectado no canal 2. Então, eu tenho que desativar o meu canal 2. Então, vamos ver como é que o meu canal está. Eu vim aqui em ajuste, e aqui é a minha saída de parâmetros. Então, estão todos ativos. E aqui está. Ele está em 1, né? O P1 canal 2, que é esse P1 aqui. Esse aqui é o P1. Esse é o parâmetro, eu posso deixar ele em on ou off, que vai desligar ou não o meu canal 2. E aí, como vocês podem ver, vou abrir aqui a câmera de novo. Aqui está o meu módulo. Então, no meu canal 1 eu tenho o sensor, e no meu canal 2, como vocês podem ver, não tem nada, né? Não tem nada conectado. Então, eu preciso desativar ele para aquele erro sair de lá, porque eu não pretendo colocar mais nada ali. Então, o que eu preciso fazer? Se eu quiser desativar o meu canal 2, eu vou deixar ele em 0. Aqui tem a explicação do que acontece. Então, eu vou vir aqui, desativar o meu canal 2. O meu canal 1 eu não consigo ativar, eu obrigatoriamente tenho que ter um sensor conectado nele. Aí, como vocês podem ver, o meu erro periférico sumiu. Porque agora o meu gateway não está mais olhando para o que está faltando, né? Eu estou falando para ele, olha, não precisa colocar nada ali. Então, ele assumiu que está tudo certo. Se vocês forem lidar com módulos de entradas analógicas, forem endereçar ele para um novo endereço, não se assustem se ele começar a dar erro periférico. É porque você precisa configurar ali a saída dele. Tranquilo? Tranquilo. Tudo certo? Então, aqui voltando, né, nós temos os ajustes do mestre, que a gente já passou. Tem aqui aquela flag que eu falei do endereçamento automático, ela tem que estar ativa. Aqui, detecção de endereço duplo, tá? Então, pode ser que você não consegue endereçar, como eu mostrei para vocês, 2 slaves para o mesmo endereço. Isso não é possível. Quando eu vou endereçar, ele já mostra ali, ele não deixa nem eu selecionar o que não está livre. Mas, se você tiver um AC1154, você consegue endereçar para o mesmo endereço, porque eles não estão conectados, e depois você vai lá e conecta na sua rede. E ele vai te dar esse aviso de que o endereço está sendo usado por 2 escravos, né? Ele não vai conectar. Se você já tiver um escravo com esse endereço, por exemplo, tem um escravo que está no 2A, e ele já está projetado e ele está funcionando. Aí eu fui lá e, sem querer, ao invés de colocar 2B, coloquei outro escravo para o 2A também, usando o meu AC1154. Peguei esse escravo e joguei na minha rede. O que vai acontecer? Ele vai dar uma falha, vai te falar que esse segundo escravo ele tá no endereço duplo, né? Só que o primeiro escravo que já estava lá não vai acontecer nada com ele, porque ele já está projetado, ele está tranquilo.
Agora, só tem que tomar cuidado com o segundo escravo que você for colocar. Então, você pode sempre puxar o mapeamento. Se você for fazer com o AC1154, puxe o mapeamento só para ter certeza que você não vai colocar no endereço que já está disponível. Então, a gente tem essa parte. Temos os diagnósticos, que são bem interessantes. A gente vai ter aqui, dá para resetar, né? Erros de telegrama, então são chamadas que não foram atendidas, por exemplo. Tem 31. O que isso significa? Que eu andei tirando e colocando os escravos mais de 31 vezes aqui. São erros de, como se fossem chamadas não atendidas, né? Temos os erros de configuração que aconteceram. Então, por exemplo, se eu enderecei duplamente, se deu um erro periférico, ele vai contabilizar aqui. E se eu tenho tensões aqui abaixo de 22 ou de 19 volts. E faltas à terra, né? Alguma coisa aí sem aterramento. No final do dia, você pode zerar isso aqui, se você quiser, para contabilizar, né? Às vezes tem algum erro acontecendo, adicionou alguma coisa na sua rede e você tá assim, olha, pode ser que aconteça alguma coisa estranha. Você zera, depois vem aqui e fica monitorando. Aqui temos os erros de escravo. Eu acabei zerando lá, mas seria interessante verificar aqui, por quê? Aqui a gente vai ter o endereço, né? Se ele é single ou se ele vai ocupar ali os dois lugares, né? Se ele é simples ou ele é composto. Acho que fica mais fácil falar assim. Se ele é simples ou ele é composto. E a quantidade de erros que aquele endereço já te deu, a quantidade de dor de cabeça que você já teve ali. Por que isso é interessante? Porque às vezes você pode acabar pegando por aqui um diagnóstico de algum módulo que entra em falhas esporádicas. Então, esporadicamente, ele entra no erro periférico e depois ele some. Esses tempos eu já tive um caso assim também, e era de um cabeçote de uma válvula que entrava em falha e depois ela voltava, do nada, assim. Aí entrava em falha e voltava. E a única forma que a gente conseguia ver isso era vendo os erros que dava no endereço, né? A não ser que você ficasse gravando ali. No final das contas, era questão de oxidação dos pinos do vampiro. Estava oxidado, teve que trocar, estava dando mau contato. Então, é interessante vocês também ficarem de olho nos erros. Aqui temos a alimentação, né? Então, eu estou usando fontes ASE. Como vocês sabem, existem algumas formas da gente alimentar a rede ASE. A gente consegue alimentar com fonte ASE, também dá para alimentar com fonte de 24 volts com o jumper. A gente também tem como utilizar um desacoplador de dados. Então, existem algumas formas, mas nesse caso aqui eu estou com uma fonte ASE mesmo. A tensão da minha rede, 3,6 volts. Não estou com falha, né? Falta terra. E aqui tem uma questão muito interessante. Isso aqui é IFM, tá? Que é a simetria. Então, não sei se vocês sabem, mas a rede ASE, ela é com base na codificação Manchester. O que isso significa? Vou até abrir aqui para vocês verem, né? Codificação Manchester. Ó, basicamente, a gente vai ter um clock e a gente tem a borda de subida e a borda de descida, né? Então, é um sinal que ele faz, que ele assume esses pontos, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Isso com base numa tensão. Só que vocês imaginam que aqui a gente tem, né? A gente vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. A gente tem como se fosse um 0 aqui, né? Observem. E aí a gente sobe, tem a borda de subida e tem a borda de descida. E a descida ela vai para baixo do 0 também. Isso aqui é tensão. Então, vocês imaginem que a gente vai ter que ter uma simetria entre o que sobe e o que desce. O que sobe não pode subir muito mais. Por exemplo, se eu subir 2 para cima, eu tenho que descer. Quando eu for descer, eu tenho que descer 4 para baixo. Por quê? Porque eu tenho que descer os 2 para chegar no 0, né? Vou chegar no 0 aqui. E aí eu vou ter que descer mais 2 para ficar simétrico com os 2 que eu subi em cima. Não sei se deu para entender, mas tem que ser simétrico. Pensem numa... Aqui fica um pouco difícil, mas pensem numa onda senoidal. O tanto que eu vou para cima, eu tenho que ir para baixo. Na retificação, né? Tenho que ir para cima e o mesmo tanto eu tenho que ir para baixo. Então, se eu tenho um problema na minha alimentação, eu posso ter um problema na minha simetria. Pode ser que ela esteja indo mais para cima do que deveria, ou quando ela vai para baixo, ela não vai tão para baixo. Em vez dela ir, por exemplo, ela vai até o 15 e depois, em vez de ir até o menos 15, ela vai até o menos 14.
Então, eu tenho um erro de simetria. O meu vale de cima, ele está diferente do meu vale de baixo. Não sei se deu para entender essa parte. Vocês me avisem se não estiverem entendendo, por favor. Só uma dúvida. O que é que pode influenciar essa falta de simetria? Você pode ter erros justamente aqui, ó. Você pode ter erros de comunicação, então pode ter erro de telegrama, perda de dados, por exemplo. Claro, em casos mais extremos pode acabar resultando ali num erro visível, né? Por exemplo, um erro periférico, ou uma falta mesmo ali, vai acender o LED em vermelho. Mas na maioria das vezes, quando a gente tem perda de dados, não está acionando quando deveria. A gente geralmente já olha nessa simetria. Porque o que está trafegando aqui, que a gente está mostrando, é o dado em si. Esse 0 e 1, aqui é o data, né? Ele tem o clock, e o data é o meu dado que está trafegando na minha rede ASI. Como vocês sabem, o cabo amarelo, ele vai trafegar tanto a alimentação quanto o dado. Então, se eu tiver uma falha de simetria, eu posso acabar embaralhando meus dados ou até fazendo com que eles não cheguem como eles deveriam chegar, ou até mesmo nem cheguem. Então, a gente teve um caso que foi, inclusive, depois o Luiz que foi fazer a visita, mas era um cliente remoto, que eu revirei a rede dele remotamente de todas as formas, assim. E aí a gente chegou até a simetria dele estava bem, bem estranha, assim, e ele realmente estava perdendo dados, perdendo pacote de dados, porque ela estava. Você não tem uma certeza, sabe? Quando você tem essa borda de subida e essa borda de descida, você tem ali tipo um jitter, né? Um tempo de espera, mas quando você bagunça esses dados e eles não estão simétricos, você não tem uma confiabilidade de que aqueles dados estão ok. Entendi. E geralmente é problema de fonte, é? É problema de fonte. Problema de fonte. Não está aterrado da forma que deveria, ou também a distância da rede não está sendo respeitada. Então, a Ásia, assim, você tem uma liberdade muito grande em relação a poder pendurar os dispositivos na rede, enfim, mas se você quiser estender a sua rede, por exemplo, você precisa ter, né, os equipamentos, os dispositivos necessários para que você consiga estender. Seja o repetidor ou o terminador, né? Então, por exemplo, a minha rede, vou dizer para vocês que infelizmente ela não está aterrada, porque ela é uma maleta, depois eu até posso mostrar para vocês, é uma maletinha, e eu não estou usando nenhuma terminação aqui no final também. Então ela está bem assim, só para demonstração mesmo. Estou dando um mau exemplo para vocês, infelizmente. Mas é interessante vocês verificarem isso aqui, porque se vocês. Assim, quando o pessoal do suporte eu posso falar, mas quando a gente começa a ter erros na nossa rede, a primeira coisa que a gente vê é a instalação. Então, a gente sempre pede para verificar, olha, como está o tamanho da rede? Você está usando algum dispositivo para estender sua rede? Ah, não. Ah, beleza. Então, vamos ver a tensão. Como que está a tensão? Ah, está chegando. Como é que está a simetria? E a simetria é uma ótima forma da gente conseguir fazer essa medição. Ó, o Magno, ele até comentou, aterramento é muito importante. Porque, claro, aqui onde eu estou usando, não tenho muita fonte, assim, de interferência, né? E mesmo assim ela está dando uma simetria, uma diferença ali, menos 2%. Mas vocês imaginam um ambiente industrial, às vezes você tem motor de indução perto, tem outros dispositivos que acabam fazendo, né, bagunçando ali o campo em volta, né, campo eletromagnético, campo elétrico em volta do equipamento. Então é interessante a gente ficar de olho, estar bem aterrado e principalmente ficar de olho nessa simetria. Quando a gente pega o suporte, às vezes um sensor simples, assim, um sensor de vazão. Sensor de vazão, um dos sensores que a gente pede para aterrar, né? Se tiver em uma tubulação plástica, por exemplo, que ela não tem um caminho para terra. E aí os clientes às vezes perguntam, nossa, mas é muito importante? Mas porque você está mexendo diretamente com a eletrônica do sensor. Então, às vezes, vai bagunçar até mesmo a leitura dele. Porque o sensor ele é eletrônico, ele tem uma placa interna dele ali. A gente não consegue dizer que o componente ele não vai estar sofrendo com essa interferência se ele não tiver o caminho dele para o terra. Então é importante ficar de olho. Tanto é que vocês viram que não é a primeira vez que esse LED aqui de falta terra aparece. Ele apareceu antes lá, acho que no Quick Setup, por exemplo. E é um dos que ficam ali, inclusive no display do gateway, para vocês checarem se está tudo certo. Beleza? Ô, Mariana,
Ô, Mariana, só uma pergunta. Aham, A gente está aqui com uma rede que a gente acabou de fazer aqui para o sistema do clorato e a gente comprou esse resistor de terminação. aham, Aí a pergunta é, eu posso colocar, porque eu fiz algumas derivações, devo ter feito uma meia dúzia de derivação, tá? aham, Deve ter chegado ali a uns 120 metros. Qual seria o limite certo. máximo, no caso? Já me disseram que, se não me engano, é 150 metros, não é isso? A partir É, disso, a gente teria que ter. existem algumas formas. Eu vou até roubar minha própria tela para eu abrir aqui para vocês. Que a gente tem um material bem legal sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, já deixei até aberto. A gente tem algumas formas de estender essa rede. É importante lembrar que, como você fez derivações, cada metro conta. Então, até mesmo a metragem da sua derivação, ela vai contabilizar, aqui, acho que tem mais para baixo, ela vai contabilizar. Então, se você tem uma derivação aqui de 50 metros, você está contabilizando aqui, né? No caso, eu vou ter mais 30. Você está contabilizando o que você tem aqui, do que você tem aqui, para cá também. Então, a não ser que você tenha um dispositivo, enfim, que é digital e tudo mais. Mas o que for ASI, você vai contabilizar cada metro de cabo, por mais que seja uma derivação. E existem algumas formas de você fazer, acabar estendendo, né? Então, aqui você consegue, com um terminal de barramento, ir até 150 metros. Você consegue depois aqui 300, 400 metros, utilizando também o repetidor. Vou tirar você. Ah, tá, vocês não estão vendo isso aqui. Com o repetidor. E aqui para baixo, a gente também tem uma solução de fibra. Você consegue chegar até 3 quilômetros. Acho que ele vai falar aqui. Até 3.000 metros. Então, você consegue estender muito essa sua rede, mas vai precisar utilizar. Então, o mais comum que a gente tem vai ser o terminal de barramento mesmo. Aí você consegue estender até 150 metros, ganha mais 50 metros estendendo com ele. Entendi. No E é caso claro, aqui, ah, pode falar. no caso aqui, esse terminal eu teria que colocar no último ponto, porque No eu fui último ponto. encaminhando e fazendo várias derivações. Aí lá no final, no último ponto, é que eu colocaria ele. Isso, exatamente, no último ponto. O mais afastado possível da fonte de alimentação. Entendi. Aí é interessante. Inclusive, eu estava comentando com uma colega minha, porque eu falei, olha, eu tenho só um rabicho aqui de rede, né? Eu não preciso colocar aquele TB. Existem outros terminais que é só uma resistência. Só uma resistência ali no final, só para ter certeza de que você não está tendo fuga. Porque, vou mostrar para vocês aqui, ó, um péssimo exemplo, mas tirem isso como um péssimo exemplo, tá? Não como uma coisa a se fazer. Vou mostrar tudo que tá de errado aqui. Mas é interessante, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, como é que tá o fundo da minha rede? Tá aberto aqui, então seria interessante se eu tivesse só um terminadorzinho ali, só uma resistência, para poder ele não ficar assim, né? Ficar exposto. Mas quando você tem uma rede grande, aquele TB, que é realmente o terminal de barramento, ele te dá ali uns 50 metros a mais e você utiliza ele no final. Mas a maior dica também é você considerar cada metro de cabo, por mais que o que for ASI, né? Se eu colocar um sensor digital ali, enfim, aí não teria tanto essa questão da distância, né? Por exemplo, se eu tiver eu tenho meu sensor analógico aqui, né? Ó, que ele está conectado no módulo. Deixa eu tirar aqui por enquanto esse cara aqui, a gente vai usar ele depois. Então, essa aqui é a minha rede, né? Tem o botãozinho que vocês já viram. E aqui eu tenho o meu módulo de entradas analógicas com sensor de pressão analógico. Essa metragem aqui eu não vou contar, que é do meu sensor analógico. Eu vou contar o que for ASI. O que for cabo amarelo, eu estou contando. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Mariana, então, no caso, se eu tiver lá um distribuidor de sinal lá para colocar sensores digitais, aqueles cabos laranja lá, os M12, eles não contabilizam na metragem da rede também? O que for digital, porque assim, pensa
Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Pensa assim, o que tiver trafegando dados em ASI, você respeita a distância. O Certo, digital, por exemplo, o meu sensor aqui, ele é analógico. Então, o sinal analógico dele está trafegando até o meu módulo. certo. O tráfego do sinal analógico do sinal digital, ele não tem exatamente uma distância. Claro, em alguns casos a gente tem que usar um cabo aterrado, enfim. Sim. No entanto, perceba que o que a rede ASI vai ver é o dado que está chegando ali naquela porta do meu módulo. Uhum. Ela não está vendo o que tem depois disso. Então, o tráfego de dados em ASI, ele tem que respeitar essa distância. Quando a gente tem... Posso voltar aqui, para vocês verem. Acho que tem esse exemplo que fica bem legal. Ó, no cabo ASI, cada metro importa. O cabo ASI não é apenas o cabo da cor amarela. Eu dei o exemplo do amarelo, mas se você tiver aqui um cabeçote em ASI, ele vai contabilizar também. Também para pegar, assim, né? Ah, sim. Isso, o que Entendi. tiver a rede ASI. Ele está mandando Agora, esse cara aqui, é só um caminho, né? isso, o que tiver, por exemplo, se eu tiver um sensor, hoje em dia a gente tem ainda algumas unidades. Eu tenho um sensor de pressão em ASI, ele vai contabilizar, porque ele Tá. está enviando dados em ASI, Entendi. certo? Entendi. Agora, o meu sensor analógico dele para o meu módulo, ele não está mandando dados em ASI. Quem É o está meu mandando dados em quadrante. ASI é o meu módulo, exatamente. Então, Entendi. eu acho É que fica porque, é fácil. porque, na verdade, é uma coisa que eu acho que é até um certo mito, por não entender essa questão de entender que a gente tem que contabilizar o que trafega a ASIN, na verdade, né? Aí Isso, esse sinal, por exemplo, do analógico lá que trafega 4 a 20, ele é um sinal que, tipo assim, ele ainda não foi transformado em ASIN, né? Ele ainda não foi está. transformado em ASI. Exatamente. Pensa assim, se você cortar o cabo na metade, você vai ver um sinal analógico. Agora, se Sim, você cortar o cabo do módulo para frente, aí já vai ser ASI. E aí a gente tem que tomar cuidado. Mas tá. aí, eu falei ali do cabo amarelo, mas ainda bem que o slide lembrou. Mas se você tiver um sensor ASI ou um cabeçote ASI, aí não conta. Muitas vezes ele não vai ter o cabo amarelo, né? Ele vai ter um outro tipo de cabo, mas ele vai Trafegar. trafegar dados em ASI. Exato. Tá bom, tá entendido. Beleza? Então, estamos voltando aqui. Vamos para o desempenho. Aqui é interessante, tá? Então, tempo de ciclo ASI. Como vocês sabem, a gente vai ter até 10 milissegundos, tá? Obrigatoriamente. E aqui é uma boa ideia para vocês monitorarem o tempo de ciclo, porque se você tiver um tempo de ciclo muito grande, essas informações elas vão demorar para chegar. Pode ser que tenha algum erro na sua rede. Se você tiver poucos escravos e o tempo estiver assim absurdo, próximo ali dos 10, você sabe que tem alguma coisa que não deveria estar acontecendo. Então aqui eu consigo ver que o mínimo que eu consigo com os meus escravos é 0,31, o atual é 0,46 e o máximo que eu já cheguei foi 0,94. Então tá bem tranquilo, não está chegando a nem 1 milissegundo. Você consegue resetar os tempos de ciclo, enfim. E também dá para você enxergar aqui o número de escravos ativos. Vocês vão ver que essa interface web, ela é muito... tem algumas redundâncias, assim, tem alguns termos que vão aparecer várias vezes. Aqui eu consigo fazer ajustes no modo de CLP, né? Então, consigo ver se tem algum programa rodando, dá para ver que não tem nada. Tenho as informações, modelo, número de série e tudo mais. Se vocês ligarem lá para o 0800, às vezes relatando algum tipo de problema específico, pode ser para mim, pode ser para o Luiz também. Às vezes a gente não tem a resposta ali na hora. O que a gente faz? A gente manda para nossa matriz, na Alemanha. E eles respondem bem rápido, assim, dependendo do horário que a gente, do fuso, né, que a gente manda para eles. Só que eles pedem muitas informações. Então, às vezes a gente acaba bombardeando vocês algumas solicitações, né? Olha, eu preciso do número de série, eu preciso do modelo, qual que é a versão. E às vezes vocês não estão próximos, né, do gateway, ou enfim, às vezes ele já perdeu a etiqueta, vocês conseguem acessar por aqui.
dá para fazer os ajustes, né? Então, aqui é controlar ele como um gateway, ou eu posso usar ele como um CLP, que eu falei para vocês, ou manualmente, né? Que é basicamente eu poder fazer, forçar valores sem ter uma lógica por trás, para poder fazer testes, geralmente. Mas, geralmente, a gente vai usar ou ele como um CLP, ou ele como um gateway, ou, em alguns casos, os dois ao mesmo tempo. Dá para usar ele como gateway com CLP também, que é a forma como ele está hoje agora. Posso, inclusive, tirar aqui. Não, quero usar ele apenas como gateway. Eu não quero programar no CodeSys agora. Então, acho que ele não está dando comando. Ah, foi. Aqui o ciclo do aparelho, o idioma, dá para trocar também. Às vezes ele vem em inglês. Protetor de tela aqui normal mesmo, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas depois de um tempo ele apaga o display, né? Você pode deixar ele sempre ativado, por exemplo. Aqui, configuração das nossas portas, né? Então, tem a nossa porta X3 e a X8, que eu falei para vocês, né? A X3 é o que a gente está usando agora, e a X8 é caso eu queira instalar um programinha ali para ele rodar o Modbus TCP. Aí eu consigo colocar aqui um IP, enfim, a mesma configuração. Esse caso aqui está DHCP, mas a gente não vai usar agora. E a nossa configuração do Ethernet IP. Então, consigo ver aqui os dados, né, o tempo de RPI, quantidade de canais, a configuração do módulo, né, os slots que ele está separando, né, para os escravos, e fazer o download do arquivo de descrição. Mas eu vou ensinar vocês a fazer a verificação pelo mapeamento mesmo, porque eu acho bem interessante. No início assusta. Eu vou comentar com vocês que se você abrir assim meio desavisado, você foi lá no site da FM, baixou os arquivos e abriu assim o Excel meio desavisado. Assusta um pouquinho. Mas a minha missão é justamente assim tentar passar para vocês como que vocês buscam os dados ali dentro. E aí vocês não vão parar nunca mais. Fica muito mais fácil. Aqui ele vai ter uma configuração, eu acho que eu andei pulando ela. Mas existem duas formas de você trabalhar com um gateway, né? Existem duas formas de mapeamento. Existe a forma top-down, que é a que a gente está hoje, que ele já vem separado, né? 50-50 para os dados de entrada e para os dados de saída. Mas você também consegue configurar isso, né? Montar um mapeamento seu mesmo conforme a sua aplicação. E, geralmente, para uma rede mais média, assim, não vai precisar fazer isso. Você consegue trabalhar com top-down tranquilamente. Agora, se você for arquitetar uma rede bem grande, aquelas maiores, e você vai ter uma atenção maior à quantidade de saídas e a quantidade de entradas que você quiser. E aí você vai montar aqui na interface web o tipo de rede que você quer. Você vai baixar um EDS novo, tá? Aqui, inclusive, ele vai aparecer. Eu acho que é configuração de módulo aqui. Aqui você vai montar, né? No meu caso, ele não vai deixar ele montar porque ele está em top-down. Então, ele já está no modo... Deixa eu ver... Aqui, download. Arquivo EDS. Então, ele vai te dar um novo arquivo EDS com os dados que você mapeou e você vai entregar esse dado, né? Integrar, na verdade, esse dado lá no estúdio. Nesse caso que eu vou passar para vocês aqui, a gente vai baixar o EDS também. A gente baixa o EDS genérico do site e a gente vai ver um mapeamento bruto por lá. Então, eu queria passar para vocês essa parte mesmo de como que eu sei aonde está o dado chegando. Aí eu vou passar para vocês também, mas eu alterei agora o endereço do meu escravo. Como que endereço que ele assumiu agora? Para a gente fixar bem essa parte, porque, como eu falei para vocês, esse aqui é o arquivo que a gente baixa, né? Se você abre isso aqui, às vezes você vai ficar assim, nossa, mas o que está acontecendo aqui? E aí fica um pouco estranho mesmo, mas eu vou dar o caminho das pedras, assim, para ficar mais simples. Mas antes da gente ir para essa parte, eu vou mostrar para vocês como fazer um endereçamento ali no nosso AC1154. Vocês estão tranquilos até agora? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Eu estava vendo aqui na nossa pasta da engenharia aqui, a gente tem Aham. uma planilha que foi gerada em um projeto para
para esse endereçamento aí. Só que eu vi que é um pouco diferente, quer dizer, é diferente só a montagem da planilha, mas eu estou vendo que é bem parecido com a lógica segue a mesma. Deixa eu só É, te. Não, eu não tô na reunião com o computador. Depois, na hora que a gente for pode me chegar no mandar. endereçamento, eu mostro. Beleza. O que a gente vai ter de diferença, que, por exemplo, eu baixei o que estava lá no site, você vai ter aqui para alguns endereços, né? Para se for input ou output, e se for, dependendo do AC14, ele vai ser com uma rede ou com duas, ou ele vai ser CLP, ou ele vai ser gateway. Então ele vai Uhum. mudar um pouquinho. Existem, assim, vocês acham que não têm os ACs mais antigos, mas existem algumas formas, inclusive, da gente, quando a gente faz aquela passagem, né, passa a tratar o AC14 agora com uma comunicação Modbus TCP, a gente sobrescreve esse mapeamento, aí ele fica um pouco diferente também. Pode ser que o seu seja um pouco diferente por conta daquilo que eu comentei do modo independente e do modo top-down. No modo top-down é como se ele fosse 50-50, e o modo independente você vai lá e troca, né? Esse aqui vai ser só saídas, não vai ter entradas. Aí você olha o mapeamento de uma forma diferente, vai ter um arquivo EDS diferente e você também consegue importar os dados. Mas é legal ver o dado bruto chegando, porque você consegue baixar descrições também. Vou admitir você aqui. Mas eu acho muito interessante, porque às vezes, não sei, dependendo da versão de firmware, pode ser que dê um bug, você não consiga acessar. Então, você sabendo olhar para o mapeamento, eu acredito que sim, que seja a melhor solução. Sim. Então, eu vou voltar agora para a parte de endereçamento. Depois a gente faz a parte do estúdio, que é bem rapidinha também. Só desligar minha câmera, que agora eu vou levantar. Então, vocês estão enxergando aqui, né? Deixa eu voltar aqui com o meu AC14. AC14 com o meu AC1154, que é o nosso endereçador. Ele é universal, tá? Se você tiver um slave aí de outro fabricante, pode usar nele. Acredito que os nossos produtos aceitem também outros endereçadores. Eu já vi cliente montando isso aqui quase que na mão. Que acho que ele não tinha uma parte do cabo, e aí ele queria cortar o cabo e fazendo isso aqui. Pior que funcionou. Então, ele não, quando você adquirir ele, você adquire somente o AC1154, né? Ele vem com esse conector que tem um pino. Esse pino aqui que vocês podem ver. No entanto, por exemplo, antes de eu tirar aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse meu botão, ele não tem uma entrada para esse pino. Ó, vou mostrar ele para vocês. Ele não tem uma entrada para esse pino. Tem até essa etiquetinha aqui, mas vocês vão ver que não tem nada de pino aqui. E aqui é só uma etiqueta, né? Ó, ele não tem pino. Então, como que eu faço? Isso aqui eu bolei ontem. Montei um cabinho aqui, M12, e eu conecto ele aqui. Lembrando que o meu AC1154, ele tá alimentado aqui, né? E eu vou apertar aqui, né? On. Ele tá lendo aqui o endereço que eu tô. Eu tô no 24A. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Me avisem se vocês estiverem vendo. Deu para ver. Dá para ver? Tá. Tá. Só Então ele tá aqui no 20. só Pode falar. uma questão. Eu comprei esse programador e não veio o cabinho, não. Eu posso utilizar o cabinho comum que eu utilizo para ligar as válvulas, não posso? É isso que eu ia falar. Ele não vem com esse cabinho aqui, ó. Um pininho, né? Mas eu já vi um cliente que tinha esse pino aqui e ele montou um cabo, porque que isso aqui é 2 fios, né? Ele montou um cabo com esse cara aqui, porque a gente sabe que tudo que é ASE vai ser só o positivo e negativo. E ele conseguiu fazer funcionar. Assim, como fabricante, às vezes a gente fala, né? Olha, a gente não garante que vai funcionar, mas no caso dele funcionou. Então é uma dica, né? Ele não vem com esse aqui. E ele também, se o teu módulo ele não tiver o pino, por exemplo, esse aqui tem, né? O meu módulo em si, ele vai ter o pininho aqui. Ele fica escondido de vez em quando, tá? Ele vai ter aqui uma porquinha, mas
Na maioria dos casos, você vai ter acesso ao pino. Agora, quando você não tiver, você pode montar um cabo M12, ele vai ter que ter só os 2 pinos ali para conexão ASI, e você consegue fazer a mudança de endereço por aqui. Beleza? A diferença é que você vai ter que mudar, vai ter que montar o cabo, né? No caso de você não ter esse aqui com o pino. Que ele é 2 fios também. No caso aqui, o meu conector é 4, mas os outros 2 estão inertes. Mas, enfim, vocês vão vir aqui, dar um read on, né? Você está ligando o AC1154 e você está mandando ele ler. E aí você pode vir aqui e alterar o endereço. Então, por exemplo, se eu quiser deixar ele no 14A e eu quiser mandar ele escrever, eu vou vir aqui e escrever. Fácil. Dá para ver que ele abriu o LED aqui e depois ele apagou. Se eu der um read on nele de novo aqui, ele já vai ler o meu endereço novo, que é o 14A. Certo? Vou fazer a mesma coisa, só que agora com o meu outro módulo, que é o com pino. Eu sei que existem algumas formas, tá? No qual, às vezes, ele não vai deixar ler, ele vai dar um erro, por exemplo, que são erros de compatibilidade, às vezes, com módulos muito antigos. Como vocês sabem, se vocês não souberem também não tem problema, mas o ASI, na verdade, ele é um consórcio, né? E esse consórcio, ele iniciou lá no início dos anos 90, e de lá, né, até aqui, a gente teve algumas versões. O que muda nessas versões, né? Muda, em alguns casos, os perfis, se vai ser estendido ou não, enfim. E aí, o que ocorre? Às vezes, você vai ter contato com um slave, com um módulo, que ele é de uma versão antiga, né? Hoje a gente está na versão 3.0, mas ele pode ser da 2.0, por exemplo. E aí, vai ser compatível ou não vai? Então, a gente usa uma regra. Se o teu módulo, se o teu módulo, o slave, no caso, se o teu escravo, ele for de uma versão inferior ao do seu gateway, ele vai funcionar. Seu gateway consegue achar ele na rede. Agora, se o seu gateway for muito antigo, de uma versão inferior ao do seu escravo, aí ele não consegue achar. Aí, de duas, uma, ou você tem que adquirir um gateway que seja mais atual, ou um escravo mais antigo. No caso, então, vamos lá. Se eu tenho uma rede como aqui, eu tenho uma rede há uns anos aqui, que é a rede no HT. Aí hoje eu colocar um equipamento novo, ele conseguiria rodar com esse antigo? Vai depender da versão ASI que ele está. Então, se ele estiver na versão 2.0, a versão anterior, 2.1, 2.0, 1.0, se for o gateway, né, ele não consegue achar um escravo novo. Isso não vale tanto para os dispositivos EFM quanto outros do consórcio, ele não consegue achar. O módulo, o slave, ele tem que ser sempre da mesma versão do gateway para cima, para baixo, para baixo, no caso. No caso, então, pensa vamos lá, eu comprei um equipamento novo, eu consigo, nesse caso, abaixar a versão dele? Porque eu não vou comprar. Imagine que eu teria que comprar um gate novo, um gateway novo por causa dele. A versão dele é mais baixa. O gateway não conseguiria achar. Ou melhor, a versão do equipamento que eu comprei, digamos, uma válvula. Eu vou botar um cabeçote novo numa válvula de um sistema meu. Ela vem na versão 3.0 ou 3.1, já atualizou, vamos lá. Aí eu quero colocar ela na minha que eu já tenho. Só que eu não vou comprar um gate que é muito mais caro, né? Eu vou ter um gasto maior. Eu conseguiria, através de algum software, baixar a versão dessa válvula, desse cabeçote da válvula? Do módulo, não. Do módulo. Do módulo, não. Do slave, não. Mas, assim, eu vou dizer para você que a maioria dos módulos, os mais atuais, eles já vêm com essa compatibilidade, assim. Os gateways, né, eles já conseguem... Eu vou até abrir aqui no site para vocês darem uma olhada. Eu acho que não lembro se é do módulo ou do mestre que ele aparece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Versão ASI.
Então, esse módulo, ele vai ser compatível com a versão 2.11 e com a 3.0. Você consegue alterar o perfil, às vezes, aqui, por exemplo, o perfil do mestre M3 ou M4, mas isso vem nas especificações. Então, se você tem um gateway que ele é mais antigo, só tem que confirmar, porque às vezes ele é antigo, mas a versão 3.0, se eu não me engano, ela foi lançada em 2014. Então, já faz ali mais de 10 anos. Quando for adquirir um novo slave, né, um novo escravo, só verificar se ele ainda é compatível com aquela versão do gateway que você tem. Então é melhor ver antes, né? Analisar a versão que eu tenho antes de comprar. Isso mesmo. Porque, por exemplo, mas ele é 3.0 aqui, sim, mas ele também atende a versão 2.11. Às Entendi. vezes o que pode mudar alguma coisinha ou outra em relação a perfil e tudo mais, mas sempre vai estar na especificação. E a IFM geralmente fabrica para essas versões também. O que a gente mais tem problemas, assim, são os ACs da linha AC13, que era antes da C14. A gente tinha alguns protocolos, inclusive, que nem são mais usados. Então, DeviceNet, por exemplo. Eu acho que hoje em dia, não sei se ainda tem um fabricante que ainda fabrica para DeviceNet, mas às vezes eu tenho 23 anos, eu já peguei um caso de um AC13 que era mais velho que eu. Eu tenho 23, na época, sei lá, eu tinha uns 21, ele tinha 22 anos, assim. E aí, ele já não é mais compatível com muitas coisas. Se a gente for ver aqui, acho que ele nem fala, mas ele era RS232, ele não era nem... Ele era serial, RJ11. Então, esse aqui ainda era 3.0. Acho que é a última versão que eles colocaram, mas a gente tem o maior problema geralmente não é nem em relação à versão, é em relação a protocolos que não são mais utilizados. Como vocês usam o Ethernet IP, não é tão problemático, porque o Ethernet IP ainda está vivo e tem muitos anos e muitas décadas além. Mas o maior problema que a gente teve, acredito que na IFM, foi a descontinuação de alguns protocolos e você ter, às vezes, algumas aplicações em ports, por exemplo, que o dispositivo estava lá há mais de 20 anos, assim, e aí você não tem mais o protocolo ativo para poder fazer a troca. Vou botar aqui de volta para vocês. Mas é um susto, assim, quando eu inclusive tenho alguns ainda que eu peguei acho que tinha aqui no estoque e a gente não ia mais vender. Eu peguei alguns para mim, estão lá na minha mesa, porque às vezes aparecem alguns clientes precisando de suporte. Teoricamente, a gente não dá mais suporte para essas unidades, mas se o cliente está precisando de ajuda, eu já vou lá, ligo, vejo como é que é, porque eles são bem diferentes dos AC14 que a gente tem agora. Então, aqui eu vou ter pino, né? Eu vou conectar ele aqui. Vou só tirar ele da minha rede antes, na verdade, só para a gente não ter nenhum problema. Abrir ele aqui. Vou dar um read 1. Como a gente viu, ele estava no endereço 16, né? Não é nem A nem B, porque ele é completo. Então, eu posso aumentar, por exemplo. Eu vou deixar ele lá no endereço 31, por exemplo. E vou dar um write. Ele vai piscar ali algumas vezes. E vai parar. Vou até desconectar e conectar de novo, para vocês verem. Deixa eu dar até um tempinho para ele se recuperar. E vou dar um read on. Ele vai ler, e agora ele está lendo no 31. Então, é bem simples. Vocês vão observar que ele é bem descomplicado. O que pode acontecer, às vezes, é alguma falha, ele vai exibir aqui um código, e lá no nosso manual, eu vou até mostrar para vocês, para a gente fazer uma coisa bem completinha, vai ser 1154. Sempre que vocês virem qualquer falha, a gente sempre tem a descrição dessa falha no nosso manual. Mas vocês também podem perguntar para nós. Então, aqui eu sei que tem uma tabelinha. Vamos achar a nossa tabelinha. Aqui, ó.
Então, existem alguns erros que podem acontecer. Todos esses erros, eles estão listados aqui. Então, por exemplo, F2 não tem nenhum slave conectado. Se eu tentar endereçar alguma coisa que não está ali. Algum erro durante a programação. Então, erro de recepção. Então, devido a um erro de resposta, por exemplo, o slave não tá com algum problema, não está respondendo, porque ele também faz uma chamada interna, né, para saber que endereço que ele está e depois ele chama um endereço novo. Então, qualquer um desses erros aqui, F1 até o F8, vocês conseguem verificar o que pode estar acontecendo. E em alguns casos, ó, ele fala aqui, ó, o erro F7, ele pode ocorrer quando você tenta setar um slave, né, que esteja na versão 2.1 para um endereço, para uma extensão onde nem A e nem B é mostrado no display. Então, tem algumas questões, assim. Mas, geralmente, vai estar tudo aqui. Se aparecer alguma coisa estranha também, vocês podem contatar a gente, que a gente tenta auxiliá-los. Mas nunca vai fugir do que está aqui. Beleza? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre essa parte aqui da interface web, a gente pode fazer a parte da integração, só para a gente ver o mapeamento da rede, pode ser? Pode ser? Tudo de acordo? Eu vou Pode só ser, conectar de volta. Eu vou conectar de volta aqui o meu botão e vou fazer a projeção para a gente achar os novos endereços que a gente colocou. Senão eles vão ficar em erro, né? A gente não está ali em modo de projeção. Então, coloquei aqui. Vamos só ver como é que eles estão. Eles vão estar naquela... Ó, então tem coisa faltando e tem coisa onde não deveria estar. Então, a gente vai fazer o ajuste de projeção dos novos endereços. Comando executado. Tem alguma coisa em falha periférica, que vai ser o meu módulo. Está aqui no 31, porque lembra que eu falei? Tem que ajustar o nosso P1. Para falar para ele que a minha entrada analógica no meu canal 2, ela tem que estar desativada mesmo. Daí ele vai parar de me dar esse erro. Perfeito. Então, eu estou com o estúdio aberto aqui. Estava até já em online. Eu vou iniciar um novo programa. Então, tenho o meu CLP aqui. Já está tudo conectado, então todas as portas ali estão barradas. Aqui. Treinamento. Opa. Treinamento. Então, next. Essa parte aqui é mais realmente da criação do projeto. Então, vai ser igual para todos os projetos que a gente for criar. Esperar um pouquinho. Aqui eu não vou salvar. Então, o que é importante a gente se atentar antes, né? Eu sempre gosto de deixar o CLP online, antes de tudo, mesmo sem nada, só para eu ter certeza que ele, pelo menos, está conectado e está funcionando. Então, é bom a gente verificar se os endereços de IP não tem nada dando conflito de IP. Essa porta da minha máquina está na mesma faixa de IP do meu mestre, do meu gateway, né? E do meu CLP. Então, eu venho aqui no Who Active, só para escanear minha rede mesmo e ficar de olho no que eu tenho conectado. Vocês vão ver que eu tenho bastante coisa conectada, por causa da maleta aqui que eu comentei com vocês. O que a gente tem? A gente tem meu CLP, a gente tem o meu módulo, meu gateway, na verdade, desculpa, eu fico falando módulo mestre, mas o meu mestre. O meu mestre, ele já reconheceu o IP aqui, então eu vou salvar esse IP, 192.168.0.10. Eu tenho um mestre IO-Link, tenho uma eletrônica de vibração, que eu não vou usar agora, mas percebam que esse aqui está até com uma interrogação aqui. Significa que eu não tenho o EDS dela baixado. Eu não tenho o EDS dela baixado. Eu já tenho do AC14, mas a gente vai fazer esse caminho de baixar o EDS para poder ter para poder fazer o passo completo, né, com vocês. Porque vocês não vão ter o EDS baixado aí. Então, primeiro de tudo, eu vou só fazer o download aqui com o meu CLP, só para ver se ele está
tá tudo ok com ele. E, geralmente, quando a gente tem algum problema no suporte, eu também peço para ficar online só com CLP, porque eu já peguei algumas vezes, assim, de tá com erro o mestre tava com algum problema e tava tudo vermelho, assim, nada dava certo. Aí eu pedi para ficar só com CLP e a gente viu que o problema era alguma coisa da configuração do CLP, porque o CLP sozinho também não ficava online. Enfim, então eu tô aqui com o meu CLP. Agora a gente vai lá no nosso site da EFM. Eu vou buscar o código do meu MES, do meu gateway. E eu vou buscar aqui o EDS dele. Então, a gente vai ter o EDS de várias linhas aqui, né? A C14, 21, 22. Vocês têm que verificar qual que é o de vocês. Para variar, eu estou no site da Alemanha. Então, eu vou ter que entrar no site do Brasil para poder baixar aqui. Porque para fazer esses downloads, vocês precisam ter o cadastro no site. Deixa eu achar aqui. O meu é o AC1423. Então, é esse aqui. Tem um cadastro Eu vou baixar aqui. liberado Do que tu... para FM. Acho que cada um faz pelo e-mail. É que como já tem o Assim, HT, vocês podem fazer um cadastro individual também, ou como pessoa física. É só para fazer os downloads mesmo. Ele não, claro, alguns clientes eles fazem um cadastro justamente para poder comprar alguma coisa no site e tudo mais. Mas, por exemplo, esse cadastro que eu tenho aqui no meu nome não é nem. Eu acho que eu uso o meu e-mail da IFM, mas ele não tem nem endereço de fatura, nem nada. Assim, é só para eu ficar fuçando o site, digamos assim. Então, vocês podem fazer o cadastro sem compromisso. E eu baixei aqui o meu EDS. Então, eu baixei o EDS, eu vim aqui e exportei os dados para cá, né? Desculpa, não é exportar, é extrair os dados, né? Tem que ter o setzip ou o inher para poder fazer essa ação. Então, como qualquer dispositivo que vai ser Ethernet P, né? Então, beleza, mas o meu gateway, ele é ASI, né? Lá no início do treinamento a gente comentou. O que o gateway é? No Ethernet P, ele vai ser um escravo, né? Ele é um escravo da rede Ethernet P, mas da rede ASI, ele vai ser o mestre. Só que como na minha rede, que eu estou montando aqui, a minha rede é Ethernet P, eu vou precisar do EDS dele. Mari, mas eu fui lá no nosso site, lá no site da EFM, no AC5222, que é o módulo de entradas analógicas, ou até mesmo no seu botão, e eu não achei o EDS. Por que o EDS não está lá? Porque o AC5222, que é um módulo, ou o meu botão, eles não são dispositivos Ethernet IP. Eles são dispositivos ASI. Então, ele não vai precisar de EDS. Quem precisa de EDS é quem é o escravo na rede Ethernet P, que nesse caso é somente o meu gateway. Beleza? Tá. Então, a gente vem aqui em Tools e vamos baixar o nosso... Vamos importar, né, o nosso EDS. Então, é bem simples. Vocês vão dar um Next, vir aqui. A gente vai colocar... Aqui é o antigo, né, mas eu coloquei aqui em Downloads. Você vem aqui, seleciona o EDS, avançar, e já aparece até o ícone. Senão ele apareceria aquela interrogação lá quando eu escaneio a minha rede. Ele está aqui. O que é esse arquivo EDS? Né? É um arquivo de descrição de dispositivo. Então, ele é um arquivo para a sua rede. Tem para Siemens, você vai ter o GSD, por exemplo. Então, é o arquivo que vai contar para a sua rede que tipo de dispositivo como que ele como que é o mapeamento dele, para que ele serve. Então, é para isso que a gente tem que fazer a integração. Depois que a gente fizer isso, vamos integrar o nosso módulo, então, nosso AC14. Aqui ele vai ser um módulo na rede Ethernet IP em Ethernet. Então, a gente dá um clique aqui. Vamos com o direito. Opa, na verdade é aqui. Ah, não, desculpa, é que eu estou online, né? Aí é difícil. Vamos buscar offline. Vim aqui em Ethernet.
novo módulo. E como eu baixei o meu EDS, ele deve aparecer aqui. Se vocês procurarem e ele não aparecer aqui, existem algumas opções. Uma das opções, você não baixou o EDS ou esqueceu de carregar ele. Segunda opção, você baixou o EDS de outro dispositivo, não foi do AC1423. Ou outra opção, pode ser que o arquivo esteja corrompido. Na hora de extrair, alguma coisa assim, acabou corrompendo, daí ele não está aparecendo. Mas, geralmente, quando corrompe, ele nem deixa você terminar a parte de extração dele aqui dentro do estúdio. Mas, enfim. Então, a gente vai criar. Eu não sou muito criativa com nomes, então vamos colocar uma C1423. O nosso IP é o mesmo que a gente escaneou lá no RuActive, então eu sei que ele termina em 10. Muito importante, a gente vai vir aqui em Change, que é a definição do módulo. Lembra que eu falei para vocês que existem 2 modos de operação? Nesse caso, que vai ser top-down, que ele é o base, né, o de fábrica, e existe também o modo independente, que é quando você mesmo vai montar a sua arquitetura. Nesse caso, a gente está fazendo top-down. Aqui, o que eu vou escolher? Exclusive owner. Vou mudar aqui também para inteiro. Eu quero trabalhar em Word, tá? Você pode acabar deixando ele aqui em Byte, em Ascint, mas em Word fica mais fácil a visualização. Confia em mim. Vocês vão ver como vai ficar mais simples de visualizar os dados. Mas vocês estão vendo que a input e output ele tem o mesmo tamanho? Isso porque eu estou trabalhando em top-down, mas se eu quisesse mais dados para entrada e mais dados para saída, eu posso configurar lá na minha interface web isso, baixar o GSD, quando eu trazer para cá, eu só informo a quantidade de dados, né? Se vai ser maior ou menor. Então, é essa a diferença. Mas, como eu falei para vocês, a maioria das pessoas acaba deixando aqui da forma que vem mesmo. Então, eu tenho a mesma quantidade de entradas e a mesma quantidade de saídas. Então, eu vou dar um OK. As instâncias também, né? É interessante isso. Ele vai me avisar que eu estou mudando alguma coisa importante, né? Que é a definição. Se você alterar isso aqui, deixar de uma outra forma, você vai ter um pouco de dificuldade de achar o mapeamento depois. E vou dar um OK. Eu vou dar um close. Então, o meu AC1423, ele já está aqui na minha topologia. Então, agora eu gosto de fazer o download, ficar online de novo. Se tiver algum problema de compilação, ele vai me avisar. Só consegue fazer isso aí com ele offline. Você diz implementar ele na rede? Isso. A gente Só pode tentar fazer conseguiria. com ele. É porque aqui no nosso caso a teoricamente. gente está com o sistema rodando. É porque eu acho que com... Aham. Você está utilizando é o Compact Logix aí, né? Aham, isso mesmo. Eu acho que com ControlLogix talvez consiga online, mas eu não tenho certeza. Porque no ControlLogix, alguns dispositivos você coloca online. Online. E no Compact, a maioria. Como esse não é Rockwell, né? Não sei se ele vai conseguir. De certeza não, mas a gente testa lá. De preferência no momento que o HT tiver Claro. saturado, né? Essa é uma questão. Eu sei que quando a gente faz tanto no estúdio quanto no Tia Portal, quando é Profinet, a gente geralmente coloca ele offline mesmo. Mas é um bom teste para se fazer. Eu vou deixar ele aqui online, mas a gente pode já ver o mapeamento dele para eu mostrar para vocês. Então, a gente vai ver aqui as tags dele, né? Então, nós temos a configuração, entrada e saída. Nós vamos ver as entradas. Já está aqui para monitorar. E o data, né? Então, ele vai abrir aqui todos em Word mesmo. E aí, é onde a gente baixa esse arquivo aqui, ó. Ele vai ficar, vou mostrar para vocês onde ele fica. Aqui é o GSD, né? O EDS, então não precisamos olhar aqui. Aqui ficam alguns aplicativos que a gente pode utilizar para poder fazer integração. Então, aqui, por exemplo, aquele arquivo Modbus TCP que eu falei para vocês, que a gente consegue rodar ele em Modbus TCP, o firmware. E aqui entra uma coisa bem legal,
começam a ter os nossos Startup Packages. Então, eu sei que hoje vocês já utilizam o CLP da Rockwell, por exemplo, ou qual que é o CLP que vocês utilizam? Desculpa. É esse mesmo. É Roca mesmo. Ah, é Rockwell mesmo? Então, Isso. vocês já utilizam, mas digamos que por algum motivo, depois vocês vão querer migrar e o AC14 também vai ser o CLP de vocês. E a programação agora é no CodeSys. A gente tem alguns materiais, justamente como se fosse um setup mesmo, para você começar a fazer as programações. Então, a gente tem para essa parte do PLC via CodeSys. E mesmo para o Rockwell ou para outras fabricantes, a gente tem o que a gente chama de Startup Package também, né? Aqui ele colocou Smart SPS e coloca a instrução rápida, mas na verdade são alguns guias, alguns manuais que podem ajudar vocês nas configurações. Geralmente a gente coloca para os principais fabricantes. Então aqui tem da Onron, tem da Schneider, tem da Rockwell, enfim. Eu já baixei aqui, né? Então, comunicação cíclica e acíclica. A gente vai achar esse dado aqui, vai ser um Setup Guide, comunicação cíclica. E aqui eu vou ter um guia, que é basicamente, ele vai abrir no LibreOffice. Basicamente um guia que tem basicamente algumas explicações de como que funciona, como que configura o gateway na interface web. Praticamente a mesma instrução que eu passei para vocês. Lembra que eu falei que a porta fica escondida? Ela fica mesmo. Dá para dar um zoom aqui, ó. Ela fica bem escondida. Aqui ele ensina quais que são as principais configurações, como que você troca. Então, é um materialzinho, inclusive essa parte que eu vou fazer de ficar online e tudo mais e visualizar os dados, ele também coloca aqui em passo a passo com vários prints. Então, é interessante como um material de apoio também. Inclusive, aqui tem os principais erros que a gente vai ver também, que são as flags. Vocês vão ver que em algumas partes do mapeamento a gente vai ter alguns valores estranhos assim chegando e a gente vai ver que ele vai apontar para essas falhas. Então, vamos lá. Então, é basicamente isso que a gente vai ter, né? O Setup Guide aqui e o nosso Excel com o mapeamento. E é o mapeamento top-down, né? Que é o mapeamento base que eu comentei com vocês. Então, vamos lá. Vou acessar minha interface web aqui só para a gente confirmar quais que são os nossos endereços. Então, primeira coisa, eu tenho o meu botão lá no 14A, certo? E eu preciso achar onde que está o 14A aqui, nesse data, né? Nas minhas words. Onde que está o 14A? O meu 14A é uma entrada digital. Sabendo disso, a gente vem aqui no mapeamento. Estou no C1421 porque é o que tem ele tem uma rede ASIC. E eu vou procurar, então, o meu slave de número 14A. Então, vamos achar aqui, Digital Input as Standard A. 14A, ele tem que ficar no data 3. Então, vamos ver se ele está no data 3. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho os dados chegando aqui no meu data 3. Se eu expandir a minha Word, fiquem de olho, né? Nesses bits aqui. Então, de 7 a 4. Eu vou ter os status do meu botão. Então, do bit 7 ao bit 4. Esses daqui, né? Deixa eu tentar marcar, acho que ele não deixa. Do bit 7 ao bit 4. Então, são esses bits aqui. Não tem nada apertado no momento, né? Não tem nada pressionado. Quando eu pressionar o botão vermelho, observem a mudança de estado do bit. Todos eles se apagam. Deixa eu colocar aqui a foto para vocês. Eu estou apertando o botão vermelho. Se eu soltar, observem que voltou esse bit 5 aqui, né? Agora eu vou apertar o botão verde. Então, vamos ver o que vai acontecer. Subiu o bit 4. Vamos ver. Ó, tô apertando. Subiu o bit 4. Se eu soltar, ele volta. Então, é o status dos meus... Oi, desculpa, Maria. Tá parecendo que o 5 é um normal fechado e o 24 é um normal aberto. Isso. E eu ainda posso apertar os dois botões ao mesmo tempo. Deixa eu tentar aqui, né?
Provavelmente vai Assim, se ver eu ali apertar mesmo. os dois botões ao mesmo tempo, ó, observem que ele troca aqui só o estado, né? Ele sobe o bit 5 e apaga o bit 4. Então, Tá. essas informações de acionamento, só para vocês não ficarem também na dúvida, você sempre vai ter no manual do botão, por exemplo, ou no manual do módulo, né? Como que esses bits de saída, né? No caso, porque no sensor vai ser uma saída, o módulo que é a entrada, né? No ASIO que vai ser a entrada, como que esses bits vão se comportar. E sempre vai ter essa descrição lá. Mas aqui é interessante a gente ver o dado chegando mesmo. E agora a gente vai ver a nossa entrada analógica, né? Então a gente sabe que ela está, agora foi mudada lá para o endereço 31. E a gente vai tentar achar, então, aqui para baixo. Então a gente tem entrada analógica. Então vamos lá. Aqui tem slave 4, 5, 6, a gente vai lá para o 31. Ah, ele passou. Na verdade, eu nem deveria ter colocado ele no 31. Eu posso colocar ele até o 15, por conta do top-down. Lembra que eu comentei com vocês? Uma parte é a entrada e a outra parte é a saída. Então, a gente tem que alterar o endereço deles. Se vocês utilizassem o modo independente, vocês poderiam escolher, por exemplo, não, quero que o meu 31 ele também seja uma entrada. Então, eu vou vir aqui no meu 31 e vou trocar o endereço dele. Alterar. Por aqui acaba sendo mais fácil, mas vocês têm o Mapeador. mapeador, exatamente, o endereçador. E aí é interessante também. Então, vou fazer a projeção. Olha lá. Agora, ele assumiu o endereço 12. Então, vamos olhar onde que fica o 12. O 12, a gente vai ter aqui canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Por quê? Porque geralmente você tem 4 canais, né? Mas nesse caso, eu tenho só 2 entradas analógicas. Então, eu não vou usar todos os meus canais. Eu vou usar apenas o canal 1 e o canal 2. E como vocês bem sabem, o meu canal 2 está desativado. Eu escolhi não usar ele. Então, eu vou usar apenas o canal 1. Então, ele deve estar lá no data 60. Então, vamos olhar o data 60. Eu falei que era mais fácil deixar ele em Word mesmo. Se fosse byte, a gente ia ter que dobrar o valor. Passou da 60. É. Aí. Então, ele está aqui, ó. Então, ele está chegando. Vou mostrar para 9, vocês. Ele está 3,9, 4 miliamperes praticamente, né? Ele tem uma pequena perda, então é porque ele está zerado, mas é um sensor de pressão com célula cerâmica. Se eu apertar aqui, a célula dele aqui embaixo, vocês vão ver que o valor aqui vai alterar, né? O valor de medição. E, consequentemente, eu vou ter um valor sendo alterado aqui, ó. Deixa eu botar ele mais para baixo. Aqui, ó. Não sei se eu consigo chegar aos 20, talvez. Eu chego até os 15, eu acho. Não vou estourar a célula do meu sensor, mas eu não tenho força suficiente para chegar no 20, mas vocês conseguem ver ali o valor chegando. E depois daqui, vocês conseguem criar blocos ou chamar, não sei como é que vocês fazem a programação de vocês, se é com bloco ou texto estruturado, mas você chama daqui mesmo, dessa Word, né, esses dados, e acaba ficando mais fácil para vocês fazerem a programação. Então, colocar uma entrada em relação ali a uma variável do processo de vocês, enfim. Essa parte da integração, ela acaba sendo bem simples. Se eu soubesse, eu tinha colocado os medidores de nível do distante, Tudo lá. tudo lá, assim. É que eu acho que não é padrão pra Não é gente. padrão, né? A gente utiliza só para válvula. Para válvula, né? 0. Mariana, deixa eu te mostrar agora o meu mapeamento aqui, ó, só para Claro, pode pegar a tela. Aham. um minuto. Deixa eu tirar aqui a minha também. Pegar esse notebook de lado e pegar esse. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma planilha de um projeto existente já. Aí ele fala aqui, por exemplo, rede 1, né, que é um gateway, aí o nó Aham. 1, né, o tag da válvula, e aí aqui, como é uma válvula, aquelas válvulas mix-proof, né, aí Aham. tem a entrada de sinal aberto, sinal de fechado, o da válvula principal,
e o do assentamento, né? Aí, pelo que eu estava observando mesmo, é pelo menos a segunda válvula aqui, ó. As duas entradas, coincidentemente, não sei se é um padrão já, mas é o 4 e 5 também, que é o que você estava acionando lá, os Sim, bits. é, algumas coisas a gente tem que é meio que padrão, mas eu vou dizer para vocês que de vez em quando a gente pega um dispositivo ou outro que ele funciona de uma forma um pouco diferente, assim. Uhum. Mas é muito interessante, assim, parabéns por vocês terem esses mapeamentos montados, porque previne vocês de passar muito aperto, viu? Essa É, questão do mapeamento é uma coisa assim que às vezes a gente acha que é simples, mas quando a gente perde, depois para buscar entender o que estava acontecendo, o que está acionando o quê, acaba ficando mais difícil. isso é. E geralmente aqui a gente utiliza a rede ASE e geralmente a maioria das vezes com essas válvulas mix-prof mesmo. Uhum. Aí geralmente o mapeamento vai ser esse para todo Padronizado, né? padronizado. Ah, isso é muito importante. Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Algo que vocês, não sei, querem ver novamente? A única coisa que eu queria, na verdade, era fazer uma aplicação prática com uma válvula. É, Ah, entendi. porque a gente vai instalar, né, uma válvula agora uma não, Aham. várias válvulas. A intenção era fazer justamente essa configuração. Mas pelo que você explicou aí, eu imagino que seja fazer o mapeamento e acionar essa aí, que não vai ser muito complicado, não, Isso. né? Isso, o que você vai fazer é, você primeiro tem que achar onde que está, né, aquela variável, e depois você vai apontar para a saída, por exemplo. Então, a parte da lógica em si, ela não é tanto um problema, né? Eu acho que o maior problema que os clientes têm geralmente é achar um mapeamento, porque, como eu falei para você, se você pega aquele Excel de primeira meio desavisado, eu acho que dá um sentimento assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Aí, assim, vocês entendendo como aquela parte funciona, eu acho que fica mais fácil para vocês terem a confiança, assim, de ir já no local correto, sabe? Sim, beleza. Desculpa, Magno. Não, então, e tem o detalhe, né? Assim, como a válvula já é em ASE, realmente vai ficar mais simples de você identificar. Se você fosse só pegar o feedback dela, aí você ia ter que só pegar o I/O. Então, assim, também não seria complicado. É assim, seguindo os passos que a Mariana passou, eu não tenho dúvida que vocês, assim, não vão ter dificuldade. E claro, mas aí também tem o seguinte: caso vocês tenham dúvida, é mais fácil agora de vocês tirarem, porque vocês vão saber exatamente qual é o problema. Então, Sim. Sim. assim, até para usar o nosso suporte vai ficar mais simples, né? Não, isso Então, eu aí. creio que vocês vão avançar bastante dessa vez. A Não gente tenham já vai com o dúvida. diagnóstico já, praticamente, né? Exato, perfeitamente. Sim. Beleza. Vocês têm Tranquilo? O Mariana, uma dúvida, o AC 1154, a função dele basicamente é fazer o mapeamento, né, dos equipamentos da ASA que você colocar na linha e fazer também a identificação dele também na rede, né? Se já tiver um endereçamento, para você saber qual é o endereçamento que tem nele, não é isso? Isso. Isso, ele faz tanto a leitura quanto a escrita. Aí é legal porque, digamos que vocês querem usar o modo de projeção, né? Tudo que pingar lá na rede, vocês vão aceitar e vai estar tudo certo. Para não ter problema de endereço duplo, é interessante você usar o AC1154 antes de colocar o teu módulo na rede, o teu escravo na rede. Porque aí você, pelo menos, previne dar um erro ali de endereçamento duplo. Porque você conhece o que está na rede, agora o que está fora, é difícil você, né? A não ser que vocês tenham alguma etiqueta, alguma coisa assim no próprio slave. Então você pode ir lá ler, não, beleza, esse aqui não tem ninguém endereçado para esse endereço, então posso deixar e pendurar ele na minha rede, que vai estar tudo certo. Beleza. Então, uma dúvida, nossa. Não, só na prática, só na prática. Agora mais não, na hora da prática Não, mas não, a gente sabe que na hora H, por isso que assim, a gente salva o vídeo, tá? E na hora H, claro, tiver uma ou outra coisa que acontecer, faz um contato, manda a informação que
o suporte realmente, assim, com certeza vocês vão ganhar mais tempo, porque é mais direcionado. E no próprio manual do CLP, né, ele dá também algumas informações e lá também você consegue ter algumas informações. Claro que o treinamento da Mariana te dá o caminho, tira todos, né, todos, como a gente chama, os bizus, né? Deixa tudo, ajuda bastante. Como o Magno comentou, a gente tem nesses manuais aqui, que vem junto com o nosso XML, ali, o Excel, XML não, o Excel, ele vem praticamente tudo que eu comentei aqui, ele também vai fazer o passo a passo com vocês aqui, ó. Então, desde a parte de importar aqui o EDS, como que conecta, como que a gente olha para aqueles valores, só que ele está mais em imagens, assim, né? Eu fiz uma descrição detalhada. E algo que a gente também vai buscar para o futuro, eu estava conversando com uma colega minha, a gente está buscando fazer um guia também dessa parte de ASI, como a gente tem o guia de IO-Link, que é um guia bem comentado, também talvez postar até um vídeo lá no YouTube, assim, um treinamento como a gente fez aqui, só que mais voltado, né? A gente sempre coloca em partes, assim, então, a parte da interface web, como que funciona, e a parte da integração em si. Então, no futuro, talvez bem próximo, vocês também vão ter esse material para consulta. Tá bom. Olha, eu não tenho nada. Não, acho que primeiro agradecer a vocês aí pelo treinamento e Mariana aí foi bem explicativo, muito obrigado mesmo aí. Eu não sei se você tem mais alguma dúvida, mas tranquilo, hein? Agradecer mesmo, Mariana, pela apresentação aí. Obrigada. Pessoal, vocês chegaram a todo mundo a fazer fazer o registro no Forms que a gente mandou? Não. Você colocou o link na reunião? Eu mandei o link para o Ivan pelo WhatsApp também. Então, assim, se ele puder compartilhar com vocês, eu agradeço. Para a gente registrar. Tem aqui, não. Certo? E tem aí também no chat, né? Porque no chat vocês não tem como, né? Mas tem aí no chat também. Mas o Ivan pode compartilhar com vocês. E quero agradecer a Mariana, tá? Pela excelente treinamento, muito rápido, né? Eu esperava que a gente chegasse às 11 horas, mas não. Mariana, muito obrigado, foi fantástico, muito didático e muito claro, tá? Eu não tenho dúvida que o pessoal aí vai avançar bastante. E para a equipe aí, eu queria agradecer também a confiança e a disponibilidade de vocês, né? A gente não pôde fazer presencial. Vamos ver se no ano que vem eu levo a Mariana para ir presencialmente e ver como é que ficou. Tá certo? Vamos ver se eu consigo fazer isso, levar ela para conhecer vocês aí e conhecer a planta da Nestlé. Tá certo? O convite já está feito, tá, Mariana? Fala aí com o chefe e diz aí que está me devendo uma visita comigo lá na Bahia. Tá bom? Opa! O acarajé por minha conta. Eu vou cobrar o acarajé, eu quero provar. É isso aí. Beleza, pessoal? E agradecer mais uma vez, gente. Pô, muito obrigado aí pelo ano, tá? Na medida do possível, alguém da manutenção. Eu estou até precisando de um apoio para identificar sensores de vibração instalados na planta. Se alguém souber onde é que está, puder mandar para mim uma imagem, uma informação, eu agradeço. Eu vou deixar aqui também meu contato. Sensor de vibração? Sim. Aqui, ó. O dono do sensor de vibração. Ô, rapaz, se você puder, ó, acabei de mandar o meu contato, se você puder me mandar, porque assim, o corporativo global está pedindo isso, porque eles querem a gente quer fazer um guia global sobre essas aplicações para todas as plantas da Nestlé mundo. Então, a contribuição de vocês é essencial também. Só para te informar, o Amon está puxando aqui um projeto também de enviar todos os sinais de vibração dos motores lá para o corporativo. Acho que já está funcionando. Está funcionando já. Aí, já, né? Então você já usa nossos sensores integrados em rede para poder mandar para lá, não é isso? Sim, hoje já funciona já. Já deve ter EFM, já deve ter uns 30 sensores funcionando aí.
30 sensores, né? Se você puder, eu vou colocar meu e-mail também, se você puder, eu agradeceria demais se você pudesse me passar quais são os pontos. Bom, sim, eu te envio. Joia, eu agradeço demais, cara. A gente está precisando disso aí para passar, porque é importante a informação da planta da Nestlé aqui no Nordeste para o pessoal o corporativo, tá certo? E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Mariana, muito obrigado. Não tem Agradeço palavras. também. Joia. Ivan, obrigado aí por fazer conseguir reunir aí essa equipe bacana e pô, valeu pelo nível também das dúvidas. Parabéns aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Mariana. Obrigado.